O segundo fato que nós vemos aqui é que através da vida desse homem, da cura deste homem, foi despertado o interesse nas pessoas por Jesus. Quando aquele homem estava curado, ele estava andando pelas ruas de Jerusalém. Não sei se ele já havia ido até a sua casa e anunciado aos seus pais, talvez tivesse feito isso, mas ele parou de mendigar e começou a andar na cidade. E algumas pessoas que conheciam o cego de nascença olharam para ele e disseram: escuta, mas não é você o cego de nascença? Outros disseram: não é ele não, parece com ele. Mas ele disse: sou eu mesmo. Mas como que você está vendo agora? Ele disse: olha, o homem chamado Jesus fez lodo e eu fui lá no tanque de Siloé, lavei e voltei vendo. E aí as pessoas perguntaram: aonde está o homem? Aonde está Jesus? Veja, prezados, que a cura deste cego de nascença despertou o interesse naquelas pessoas. Talvez eram pessoas que não tivessem nenhum interesse, nem buscassem a Jesus para ouvir a sua palavra, mas por causa daquela cura, eles estavam querendo saber aonde estava Jesus. Louvado seja Deus. Então, prezados, o que nós podemos concluir é que os sinais que Jesus faz, a obra que Jesus faz, não é por um acaso, sempre tem um propósito. Sempre que Jesus fez o milagre, tanto lá na época que ele andava na terra, e nos nossos tempos, como nos nossos dias, quando ele faz um milagre na vida de uma pessoa, quando ele opera na vida de uma pessoa, é porque existe um propósito, aleluia, para que o seu nome seja glorificado e para que pessoas se interessem pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus, meus prezados, ele fez muitos milagres e muitas pessoas procuraram Jesus. Muitas pessoas ficaram sabendo das coisas que Jesus fez e muitas pessoas procuraram Jesus para se aproximar de Jesus. Vocês se lembram que quando Jesus foi levado diante de Herodes, o texto sagrado da Bíblia diz que Herodes ficou muito contente em ver Jesus, porque há muito tempo ele queria falar com Jesus, para ver Jesus fazer um sinal diante dele. Veja, este homem, ele estava apenas querendo satisfazer a sua curiosidade. Ele queria que Jesus fizesse um milagre, porque ele queria satisfazer. Ele não estava com o interesse de conhecer Jesus. Então, muitas vezes, os milagres de Jesus trouxeram às pessoas curiosidades. Quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia diz que uma multidão comeu pão, saciada. Jesus foi para o monte orar, e no outro dia ele atravessou o mar da Galileia e estava do outro lado do mar da Galileia. Quando ele olha assim, existia uma multidão que vieram atrás de Jesus no dia subsequente ao que ele havia feito aquele milagre. E Jesus, olhando para o povo, o que Jesus disse? Vocês estão me procurando, não é porque vocês viram um sinal, mas porque eu vos dei pão para comer. Havia ali, meus prezados, o interesse em ser alimentado por Jesus, o interesse em receber as coisas de Jesus com facilidade. Outras vezes Jesus fez alguma coisa que despertou admiração nas pessoas. Quando Jesus entrou no templo em Jerusalém e ele tombou as mesas dos cambistas, ele fez um azorrague de cordas e começou a bater nos animais. Algumas pessoas dizem que Jesus bateu nas pessoas, mas eu não acredito que Jesus fez isso. Ele bateu nos animais, queria tocar os animais ali, virou as mesas, e as pessoas viram Jesus fazendo aquele reboliço ali, e vieram perguntar para Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Por que você faz isto?
muitas pessoas estavam revoltadas, mas existia um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que à noite ele foi ter com Jesus. Por quê, prezados? Nicodemos estava lá no templo e foi despertado em Nicodemos uma admiração muito grande por aquilo que Jesus fez. Ele, quem sabe, foi para sua casa pensando, mas como que um homem pode fazer estas coisas? Como que um profeta pode ter autoridade de fazer essas coisas e ainda chamar casa de meu pai? Ele ficou com aquilo na cabeça e à noite, nas sombras da noite, ele foi ter com Jesus para saber de Jesus. E ele disse para Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Prezados, esse homem aqui, ele foi despertado para conhecer, para ir atrás de Jesus. Por quê? Porque ele viu que em Jesus existia um poder extraordinário. Não foi apenas uma curiosidade, mas foi assim uma admiração muito grande. Quando Jesus estava em Jerusalém, praticamente a última semana, quando ele havia de ser crucificado, a Bíblia diz que os gregos que estavam em Jerusalém foram falar para Filipe, disseram: nós queremos ver o Senhor. E Filipe foi com André e disse: olha, os gregos estão querendo ver o Senhor, estão querendo falar com o Senhor. Prezados, por que esses gregos estavam querendo falar com Jesus? Porque eles tinham sido despertados por aquilo que eles haviam visto Jesus fazer, ou ouvido que Jesus fez. Eles foram despertados, meus prezados, e eles queriam ver Jesus, enquanto muitos religiosos não estavam interessados nada por Jesus, mas esses gregos, os helenistas, aqueles que vieram de longe, estavam querendo ver Jesus. Prezados, que nós possamos estar bem em tudo que nós fazermos, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós falamos, possa ser motivo das pessoas ter interesse em conhecer a Jesus. Que nós possamos viver de uma forma que as pessoas sejam despertadas. Então, prezado, a cura deste homem despertou o interesse das pessoas. Louvado seja Deus.